Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos do Teorema de Stevin, segunda aula de hidrostática. Quer saber? Então vem comigo! Mas primeiro, vamos a um vídeo. É provável que todos saibam que, se você subir muito rápido de grandes profundidades, o resultado pode ser fatal. A doença de Kyson é uma coisa terrível que pode levar à paralisia e até à morte, e o Alejandro Ramos Martínez até teve sorte, ele sobreviveu. No entanto, sofreu deformações terríveis no corpo. O pescador estava pescando no fundo do mar quando decidiu subir à superfície. Por quê e qual a razão, nunca saberemos. Infelizmente, Alejandro subiu muito rapidamente. O nitrogênio dissolvido em seu sangue foi liberado em bolhas que, por sua vez, grudaram nos músculos, e de repente, elas transformaram o homem no Hulk. O Alejandro não ganhou força nem uma pele verde e ainda por cima agora tem que ir a consultas médicas com frequência. E infelizmente tem que suportar dores terríveis enquanto eles removem o nitrogênio do seu corpo. Estão vendo aí a gravidade que é um mergulhador subir rápido demais ou descer rápido demais e pode adquirir a embolia gasosa arterial. Nós, quando mergulhamos numa piscina a 1,5 m, 2 metros de profundidade, já sentimos uma leve dor nos ouvidos, não é isso? Por conta da pressão da água ser maior a uma certa profundidade. Esse é o assunto da aula de hoje. Nós vamos estudar o Teorema de Stevin, mas para isso, vamos entender o que são vasos comunicantes. Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Podemos notar que, independentemente do diâmetro ou do formato dos tubos, o nível da água se mantém na mesma altura em todos eles. Este efeito é chamado de paradoxo hidrostático. Mesmo inclinando todo o sistema, o nível da água se mantém na horizontal. Por isso, o princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado pelos pedreiros, para nivelar estruturas sem o auxílio de equipamentos mais sofisticados. Agora sim podemos falar do Teorema de Stevin, que diz que haverá um aumento na pressão hidrostática ΔP em um ponto de um líquido de certa densidade D, situado a uma profundidade H de outro ponto deste líquido, dado por essa expressão aqui. ΔP é dGH e G é a gravidade local. Então, nós temos aqui os vasos comunicantes. Vai haver uma diferença de pressão hidrostática entre dois pontos, por exemplo, os pontos A e B, aqui, ó. Esse ΔP, então, é a diferença entre as pressões PB e PA, certo? PB menos PA. E vai ser dado por essa expressão aqui, depende da profundidade, da diferença de altura, né, da profundidade entre os pontos A e B. Decorre do fato de que, se não houver diferença entre altura, entre profundidade, entre os pontos, a pressão vai ser igual, certo? Por exemplo, entre os pontos A, C, D e E. Está vendo que estão alinhados aqui a uma mesma profundidade? Portanto, eles terão a mesma pressão, serão iguais. E também as pressões nos pontos B, F, G e H serão iguais nesses 4 pontos aqui, ó, independentemente, né, de onde eles estejam, em qual tubulação eles estejam aqui. O importante é que eles estejam à mesma profundidade, certo? Mas o que é pressão, professor? A gente está falando de pressão, teorema de Stevin, vai ter um aumento de pressão com a profundidade, quanto mais profundo. Então, maior vai ser a pressão. Mas o que é pressão? Já ouviu falar dessa pressão aqui? Tirar a pressão? Minha pressão está alta, minha pressão está baixa. Já ouviu falar de pressão na panela de pressão? Certamente. A pressão quando você vai encher um pneu de uma bicicleta, de um carro, enfim. Aqui é um aparelho de pressão, ó, manômetro, dado em algumas unidades de pressão, que vamos falar daqui a pouco. Tá aqui bar, PSI.
né? E o que tem a ver essas outras duas figuras aqui, hein? Uma faca para cortar um tomate e um prego para martelar aqui um prego. Um martelo para martelar um prego. Certo? O que tem a ver essas duas figuras? Você já tentou cortar um tomate com uma faca cega? É complicado, meu amigo. Não corta de jeito nenhum. Fica lá serrando, até que entra um pouquinho, aí você consegue cortar, né? Cortou a pele, aí fica mais fácil um pouquinho. Mas de toda forma, é complicado você cortar um tomate, um legume, uma carne com a faca cega. O que seria uma faca cega? Uma área ali da faca, né? Aquela área grossa, ela não vai estar fininha. Olha, então a pressão, que seria o que então, professor? O poder de penetração, podemos entender assim inicialmente, o poder de penetração da faca no tomate, para cortar o tomate, não está sendo muito grande. Eu tenho que colocar uma força muito grande, certo? Para isso, porque a área de contato ali da faca com o tomate está sendo uma área grande, tinha que estar uma área menorzinha, fininha, para ter um poder de penetração maior, ok? Da mesma forma, o prego, o martelo para bater no prego. O martelo para bater no prego, o prego entra com uma facilidade na madeira ou na parede, porque ele é bem fininho, então você não precisa de tanta força. Agora, tenta pregar um prego ao contrário. Ao invés de pregar ele com a pontinha na parede, faz o contrário. Pega a cabeça do prego, coloca junto da parede e tenta pregar. Não vai, né? Porque a área é muito grande, não é isso? Então, já vimos que a pressão depende de dois fatores. Depende da força aplicada e depende da área de contato ali, daquela força com o objeto, certo? Bom, a força é dada em newtons no sistema internacional e a área em metros quadrados, portanto, newton por metro quadrado é a unidade no sistema internacional para pressão. E newton por metro quadrado, em homenagem a Pascal, esse físico aqui brilhante, nós temos que a unidade de pressão é dada em Pascal, PA. Na próxima aula, a terceira aula de hidrostática, vamos estudar o princípio de Pascal, tá? Aí você vai saber um pouco mais sobre Pascal, ok? Outras unidades também muito comuns de serem usadas em pressão estão aqui, ó, ATM, que é a atmosfera, né? Bar, PSI, milímetro de mercúrio. A gente vai ver no decorrer de algumas questões as relações dessas unidades, né, de uma para outra. Por exemplo, um ATM vale quantos Pascal ou vice-versa. Então a gente vai falando mais sobre o assunto. O que eu quero falar aqui agora é que quanto maior a pressão, maior vai ser a pressão em um local em que estiver, por exemplo, ao nível do mar em relação a outro local, por exemplo, no alto de uma montanha. Por que, professor? Imagine toda essa coluna aqui, ó, de ar acima da cabeça de uma pessoa aqui embaixo. Agora, a pessoa no alto de uma montanha, a coluna de ar acima da cabeça da pessoa é menor. O peso daquele ar é menor, porque pressão, né, força sobre área. Então, qual a força? No caso, força-peso de todas aquelas moléculas de ar. Entenda assim. Então, vai ter um peso maior das moléculas de ar, então a força maior, então vai ter uma pressão maior. Então, ao nível do mar, a pressão é dada como 1 atm, tá? 1 atmosfera. Então, lá em cima, lá a uma certa altitude, por exemplo, aqui em Brasília, a 1000 metros, né? 1 quilômetro acima do nível do mar. A 1 quilômetro acima do nível do mar, 1000 metros, temos uma pressão menor do que 1 atm. 0,97, alguma coisa assim, ATMs, é um pouquinho menor, tá? E também podemos verificar que a uma maior altitude, como no alto da montanha, como disse, a pressão vai ser menor
Lá numa alta altitude, as partículas de ar são menos densas ali, ó. Elas são mais espaçadas, né? Aquele ar é menos denso do que ao nível do mar. Ao nível do mar, nós temos uma densidade das partículas maior. Então a pressão ali também vai ser maior, além do que a coluna toda de ar acima da cabeça ali do carioca, por exemplo, né? De quem mora lá no litoral, tá certo? E para entender como o nitrogênio que foi liberado em bolhas, nitrogênio que estava ali no sangue do mergulhador, naquele primeiro vídeo, ele expandiu, ele aumentou, vamos assistir um vídeo. Vamos pressurizar o interior deste galão, ou seja, nós vamos aumentar a pressão no interior dele e nós vamos observar que o volume do balão vai diminuir, o balão vai encolher. Depois de um tempo, o balão vai encolher o suficiente e cair dentro do galão. Nós vamos observar claramente que a pressão aumenta e o volume do balão diminui. Vamos ao experimento. Vamos conectar aqui a bomba. Ok? E vamos pressurizar. Como nós observamos, claramente o balão encolheu, diminui-se o volume do balão, uma vez que aumentamos a pressão no interior do galão. Vamos agora liberar o ar e vamos observar o comportamento do balão. Agora, ao abrir a válvula, deixando escapar o ar pressurizado, à medida que a pressão diminui na garrafa, novamente o balão incha e infla. Então vocês viram aí nesse vídeo que esse professor fez essa demonstração, que o balão, por exemplo, representa os pulmões da pessoa. Quando então aumenta-se a pressão, ou seja, quando a pessoa desce, o mergulhador, por exemplo, desce a altas profundidades, desce rapidamente, o que vai acontecer com o pulmão dele? Ele vai diminuir, não é isso? Ele vai diminuir com o aumento da pressão. Vai ficar, inclusive, mais difícil de respirar. E o caso contrário também é válido quando ele sobe rapidamente, ou seja, quando a pressão vai diminuir, porque quando ele sobe a pressão diminui na água, não é isso? Então o balão, ele inflou novamente. Aí você viu na parte final do vídeo que o balão ficou grande novamente. E aí você entende então o nitrogênio ali gasoso correndo no sangue ali do mergulhador, certo? E ele aumentando de volume, né, rapidamente e podendo se afixar ali nos músculos, como ocorreu naquele caso lá do mergulhador do primeiro vídeo, ok? Olha, na próxima aula, na aula ao vivo, nós vamos fazer questões sobre esse assunto e vamos também dar uma explicação até desse último vídeo com base no princípio de Pascal, que é o assunto dessa terceira aula sobre hidrostática. Beleza? Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou,